Olá, meus queridos alunos, nós teremos hoje uma aula sobre o HIV. Mas antes de falarmos sobre o HIV, vamos ver como está a AIDS no mundo. O HIV já infectou mais de 65 milhões de pessoas, sendo que 25 milhões delas já morreram de infecções oportunistas. A AIDS mata menos do que câncer, infarto, derrame e infecções respiratórias. Mas a AIDS mata mais do que tuberculose, acidente de carro e guerras. E como é que o HIV causa AIDS? O HIV parasita células T auxiliares. Numa infecção por HIV, a quantidade dessas células no corpo diminui muito. Bom, o problema é que as células T auxiliares são fundamentais para o trabalho do sistema imunológico, porque elas estimulam outras células de defesa. Então, sem a quantidade adequada de células T auxiliares, todo o sistema imunológico funciona mal e o paciente acaba morrendo de infecções oportunistas. Então, o HIV não mata diretamente a pessoa. Ele abre a porta para infecções oportunistas que terminam por levar a pessoa à morte. E como é o HIV? O HIV é envolvido por uma cobertura de proteína e lipídios, sendo que esses lipídios formam uma bicamada lipídica. Essa cobertura é chamada de envelope e, como você pode notar, é muito parecida com a membrana plasmática da célula. Mais à frente nessa aula, você vai entender o motivo dessa semelhança. Internamente, o HIV possui uma cobertura de proteínas chamadas de capsômeros, que formam essa cobertura chamada de capsídeo. O capsídeo protege o material genético, que no caso do HIV é o RNA. E além do RNA dentro do capsídeo, há a enzima transcriptase reversa. É por isso que o HIV é classificado como um retrovírus. Ele é um retrovírus porque ele tem o RNA como material genético e a enzima transcriptase reversa. Cuidado, porque alguns alunos pensam que basta ter RNA para ser retrovírus. Não é assim. Para ser retrovírus tem que ter o RNA e a enzima transcriptase reversa. Agora, como é que o vírus faz para entrar na célula? O que ocorre é que as proteínas do envelope do vírus se ligam a proteínas de membrana na célula. Isso confere ao vírus especificidade. Por exemplo, por que o influenza causa gripe? Porque são as células do sistema respiratório que têm a proteína que se encaixa às proteínas do influenza. Por que o HIV parasita células T auxiliares? Porque são essas células que possuem a proteína que se encaixa na proteína do envelope do vírus. Então, esse encaixe é específico, isso dá especificidade ao vírus. Uma vez que houve o encaixe dessas proteínas, o envelope viral, então, pode se fundir com a membrana plasmática da célula. No que o envelope viral se funde com a membrana plasmática, o capsídeo entra inteiro no citosol da célula. E depois de entrar no citosol, o capsídeo se abre, desnuda, liberando o RNA e a transcriptase reversa no citosol da célula. Para deixar a coisa bem clara para você, vamos comparar as duas últimas imagens. Você viu que proteínas do envelope do vírus se encaixam a proteínas de membrana da célula. Uma vez que esse encaixe foi feito, o envelope viral se funde com a membrana plasmática da célula. O capsídeo entra no citosol e libera o RNA e a enzima transcriptase reversa. Vamos ver agora o resto do ciclo viral. Dentro da célula, a transcriptase reversa fará uma transcrição ao contrário. Você está acostumado com a transcrição que usa o DNA como molde para fazer o RNA. A transcriptase reversa, como o nome sugere, faz uma transcrição reversa, uma transcrição ao contrário. Ela vai utilizar o RNA como molde para fazer o DNA. Então, no início, vai ficar uma molécula híbrida, de um lado RNA, do outro DNA. Depois, a própria transcriptase reversa retira esse RNA. E ao retirar o RNA, ela volta e faz uma nova fita de DNA, pareando agora DNA com DNA, fazendo a dupla hélice de DNA. Tenha cuidado para não usar a palavra transforma,
porque tem aluno que fala assim, o RNA se transforma em DNA. Está errado, não transforma. O RNA é usado como molde para fazer o DNA. Uma vez que foi feito o DNA viral, o que é que ocorre? Bom, agora que o DNA viral está pronto, esse DNA será então levado até o núcleo celular e vai se inserir no meio do nosso DNA. Isso vai tornar muito difícil a cura definitiva da AIDS, porque não existe uma droga, não existe um remédio que seja capaz de localizar em quais células tem esse DNA inserido. Então, muitas vezes, um paciente que está tomando coquetel não apresenta mais o vírus montado no seu sangue. Você não localiza mais o HIV montado no sangue dele. Então se pensa, puxa, talvez ele tenha sido curado. Mas, na verdade, ele não foi curado. Porque em algumas células do seu corpo ainda tem DNA viral. E se ele parar de tomar remédio, esse DNA vai acabar sendo ativado e vai montar novos vírus. Então, esses pacientes são dependentes desses remédios a vida toda. Bom, de qualquer maneira, o DNA viral se inseriu no nosso. Então, a célula vai transcrever esse DNA e produzir várias moléculas de RNA viral. Essa transcrição ocorre com a RNA polimerase da célula, usando a energia da célula, usando os nucleotídeos da célula. As moléculas de RNA do vírus agora vão migrar para o citosol, onde serão traduzidas. Note que eu esquematizei ali um ribossomo branquinho. Lembre que vírus não tem ribossomo. Para fazer a tradução, será utilizado o ribossomo da célula. Os ribossomos da célula. O vírus parasita a célula. Como ele não tem metabolismo próprio, ele vai parasitar essa maquinaria metabólica da célula. A tradução vai gerar basicamente 3 grupos de proteínas. Proteínas do envelope, proteínas do capsídeo e a transcriptase reversa. As proteínas do envelope vão se dirigir para a membrana plasmática. Os capsômeros, que são as proteínas do capsídeo, a enzima transcriptase reversa e as moléculas de RNA vão se unir para montar novos vírus. Lembre que vírus não se reproduz por divisão binária. Vírus se reproduz por montagem. Esse processo é contínuo, sempre produzindo novas proteínas do envelope que vão ser levadas para a membrana plasmática e sempre montando novos vírus. Então a célula termina por virar uma fábrica de novos vírus e por isso ela não exerce bem a sua função e por isso nós ficamos doentes. Então é como se a célula parasse de obedecer ao seu DNA e passasse a seguir as regras do DNA viral. Bom, os vírus foram montados, agora eles têm que sair da célula. E eles saem da célula por brotamento. Vamos ver mais de perto como é esse brotamento. O vírus sai da célula sem rompê-la, levando com ele as proteínas do envelope. Então o vírus sai levando um pedaço da membrana plasmática com as proteínas do envelope. Esse pedaço da membrana plasmática é que será o envelope viral. Por isso que no início da aula eu lhe disse, o envelope tem uma composição muito parecida com a membrana, porque na verdade o envelope deriva da membrana plasmática. Esse vírus pronto, montadinho assim, é o que nós chamamos de vírion. Agora você entendeu todo o ciclo do HIV dentro da célula. Então vamos nos perguntar, e como é que trata isso? Como é o tratamento contra o HIV? Vamos ver algumas questões sobre o tratamento. A primeira droga liberada contra o HIV foi o AZT. Naquele desespero inicial, quando a AIDS veio com toda a força, o AZT acabou até sendo aprovado rapidamente. Uma das drogas que teve a aprovação mais rápida da história foi o AZT. E como é que o AZT funciona? Vamos dar uma olhada no mecanismo de ação do AZT. O AZT vai bloquear a enzima transcriptase reversa, que usa o RNA como molde para fazer o DNA. Então veja como a coisa funciona. Você tem esquematizado aí a molécula de RNA viral, com o nucleotídeo com U, outro com C, outro com A. Bom, o processo acontece da seguinte maneira. A enzima transcriptase reversa
se posiciona para parear esse nucleotídeo um novo nucleotídeo de DNA. E você sabe, se ali é um nucleotídeo com uracila, a transcriptase reversa vai parear o nucleotídeo com adenina. Tudo bem. Então a transcriptase reversa avança, segue em frente e vai pegar um novo nucleotídeo. Se naquele nucleotídeo original tem citosina, ela vai pegar um nucleotídeo com guanina. Agora entenda, é preciso unir um nucleotídeo ao outro. Como é que um nucleotídeo se une ao outro? Note que esse nucleotídeo novo está chegando com 3 fosfatos. Ele não tem um fosfato só, ele tem 3. São esses fosfatos que vão fornecer a energia para unir um nucleotídeo ao outro. Isso será feito da seguinte maneira. A ligação que une os 2 fosfatos restantes será quebrada. Essa ligação é retirada e os 2 fosfatos caem fora. Uma vez que os fosfatos saíram, isso fornece energia para unir um nucleotídeo ao outro. É sempre assim, pessoal. Não é só a transcriptase reversa que usa esse processo. A síntese normal de DNA na sua célula, na hora de fazer a replicação semiconservativa do DNA, também é assim. Então é assim que vai unir um nucleotídeo ao outro. Depois a transcriptase reversa vai avançar e vai pegar um novo nucleotídeo. E o processo, então, se repete. Aquela ligação entre os fosfatos vai cair fora, os 2 fosfatos saem e um nucleotídeo, então, será unido ao outro. Novamente o mesmo processo. Só que, se você for uma pessoa atenta, você notará que esse nucleotídeo está diferente, ele está estranho, porque ele tem um nitrogênio onde deveria ter um oxigênio. Note que ele está esquisito, com um nitrogênio. É porque, na verdade, esse não é um nucleotídeo normal com timina. Essa é a molécula de AZT, o trifosfato de AZT. Na verdade, o AZT imita, simula um nucleotídeo com timina. Só que no lugar do oxigênio, ele tem um nitrogênio. E isso causa a interrupção da síntese de DNA. Porque o que acontece é o seguinte: quando a transcriptase reversa pegar um novo nucleotídeo, não haverá como unir esse nucleotídeo ao anterior, porque no lugar do oxigênio tem o nitrogênio. Então esse nucleotídeo cai fora e a replicação, a síntese de DNA termina. Então entenda como é o mecanismo do AZT. O AZT é um nucleotídeo e ele imita um nucleotídeo com timina. Quando a transcriptase reversa pega o AZT e coloca o AZT no meio da síntese DNA, a síntese para, porque como ele tem o nitrogênio no lugar do oxigênio, o próximo nucleotídeo não consegue se unir a ele. Bom, isso deveria dar muito certo e, na verdade, dá no início. Só que à medida que o tratamento com AZT caminha, ele perde a eficiência. E por que perde a eficiência? Agora nós vamos ter que recorrer ao nosso inesquecível e querido Charles Darwin, unindo o que Darwin nos ensinou com a genética moderna. Esse HIV que eu representei da cor branca vai se representar aquele vírus que é suscetível ao AZT, que não consegue se reproduzir na presença do AZT. E o HIV que eu representei da cor vermelha vai representar o vírus que é resistente ao AZT, que consegue se reproduzir mesmo na presença do AZT. Então o HIV está dentro da célula e consegue se reproduzir. Ainda não começou o tratamento e ele vai se reproduzindo, montando novos vírus. Mas eis que surge um HIV mutante. Surge o HIV com uma mutação. Suponha que essa mutação atingiu a enzima transcriptase reversa. E a transcriptase reversa agora passa a ser resistente ao AZT. Essa transcriptase reversa mutante não reconhece o AZT e pega sempre o nucleotídeo certo. Tudo bem, todos eles continuam se multiplicando, tanto aqueles que são suscetíveis ao AZT, quanto os resistentes ao AZT. Note que a população de vírus suscetível é maior do que a de resistente.
Mas, se iniciar o tratamento com AZT, no momento em que inicia o tratamento com AZT, inicia também uma pressão seletiva que prejudica os suscetíveis e favorece os resistentes. Então, agora, nem todos os suscetíveis conseguirão se reproduzir. Apenas alguns HIV suscetíveis se reproduzirão, enquanto que todos os HIV resistentes conseguirão se reproduzir. Então, observe que na presença de AZT, a população de HIV resistente já se igualou com o tamanho da população de HIV suscetível. Se o tratamento continua, pode chegar um ponto que os suscetíveis desaparecem e sobram apenas as versões do HIV que são resistentes ao remédio. Dessa forma, o remédio perde o efeito, o remédio para de funcionar. Mas você sabe que o tratamento contra o HIV não usa apenas uma droga, ele usa múltiplas drogas, o chamado coquetel contra a AIDS. Uma vantagem de usar várias drogas é que cada droga age num determinado momento do ciclo viral. O AZT age contra a transcriptase reversa. Outras drogas vão tentar impedir a entrada do vírus. Outras tentam impedir a montagem do vírus. Outra vantagem de usar múltiplas drogas é que o uso simultâneo de várias delas diminui a probabilidade de surgir um vírus resistente. Porque, veja, suponha que eu tenho uma droga A e que a chance de surgir um vírus resistente a ela seja de 10 elevado a menos 7, e que haja uma droga B e a chance de que surja um vírus resistente a ela seja de 10 a menos 8. Então, se eu fizer um tratamento combinando a droga A com a droga B, a chance de surgir um vírus resistente às duas drogas simultaneamente será de 10 a menos 15. Então, o uso de múltiplas drogas diminui o risco de surgir um vírus resistente. Mas, ainda assim, devido à sua grande taxa de mutação, já há versões do HIV resistentes a múltiplas drogas. E esse é o momento que eu preciso chamar sua atenção. Conversando com muitos alunos adolescentes, eu vejo que não há mais da parte deles uma grande preocupação com a AIDS. Eles não viveram nos anos 80 em que as pessoas morriam de AIDS de uma forma dramática. E muitas vezes, propagandas até do governo sugerem que um paciente HIV positivo leva uma vida normal. Mas não é bem assim. Os efeitos colaterais do tratamento contra a AIDS são severos. O uso dessas múltiplas drogas pode causar má distribuição da gordura no corpo. Diabetes, pode causar insuficiência renal. Pode levar a uma insuficiência hepática. Pode causar agitação, alucinação, amnésia, diarreia, vômito, náuseas, boca seca, entre outros efeitos. Então, na verdade, o melhor é evitar entrar em contato com HIV. Não caia nessa de que ser HIV positivo é como levar uma vida normal. Você vai viver muitos anos, vai ter uma vida produtiva, mas também vai exigir de você muitos sacrifícios. Muito obrigado por ter assistido a essa aula. Muito obrigado a você que acompanha esse canal. Espero que esse vídeo tenha sido importante para a sua compreensão do assunto. Mas lembre-se de que você só vai aprender algo em profundidade lendo livros. Portanto, tome esses vídeos como um passo importante, mas apenas o início do seu aprendizado. Procure aprofundar seu conhecimento lendo livros. Um grande abraço.